Muito bom dia a todos. Nessa sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, estamos iniciando mais uma live, mais uma transmissão online, através das redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, também através das redes sociais do prefeito Antônio Almas e também a comunidade surda que nos acompanha através da página do Infolibras JF. A todos, muito bom dia. Vamos, nesta manhã, conversar com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, sobre várias questões aí envolvendo a pandemia da Covid-19 aqui no nosso município. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Reinaldo, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui, agora que já ultrapassamos mais de 120 dias nesse processo da pandemia, e aí poderemos começar a utilizar todo esse aprendizado e toda essa discussão ao longo desses mais de 120 dias e poder olhar para trás, ver o que foi feito, aonde se acertou, aonde errou, o que precisamos corrigir para continuar avançando nesse processo todo, inclusive com essa novidade que é a mudança, né, Reinaldo, no Minas Consciente. Bem, já nós vamos tratar dessas mudanças do Minas Consciente, também falar sobre a questão dos templos religiosos, mas, prefeito, vamos começar abordando a questão sanitária. O governo do Estado tem indicado que nas próximas semanas a curva de casos da doença vai começar a cair. Qual a análise que o senhor faz dos dados de Juiz de Fora? O senhor também projeta essa realidade para o município? A gente já atingiu um pico? Como que o senhor analisa os números e a questão sanitária no município de Juiz de Fora? Eu gostaria até de chamar a atenção disso, porque agora a gente já começa a ter o olhar 120 dias depois, mais de 120 dias, né? Também com o número de casos que se elevaram, e isso a gente esperava, mas se a gente olhar lá no dia 17, todos nós que tínhamos a responsabilidade de conduzir essa crise sanitária, a maior da história depois da gripe espanhola, a gente via isso se delineando, isso colocava em todos nós, gestores, médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde, muito medo, muita angústia. Essa é a palavra mais clara, concreta para se dizer. Nós tínhamos muito medo do que enfrentaríamos. E quando a gente olhava o nosso quadro lá atrás, por exemplo, a gente sabia que essa patologia era uma patologia que ia necessitar de uma grande rede de leitos de UTI. E a gente olhava para os nossos números nos anos anteriores e via que com aqueles 108 leitos que nós tínhamos de UTI, nós não enfrentaríamos da melhor forma possível aquilo que se apresentava. Então, a primeira questão colocada era como vamos expandir essa rede. Muita coisa foi dita, muita coisa foi proposta, e nós fomos caminhando. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao trabalho da Secretaria de Saúde, como também de todas as pessoas técnicas da área de saúde que têm atuado com muita garra, com muita vontade, para que a gente possa continuar avançando nesse processo e tentar vencer esse momento que não está vencido, muito pelo contrário. Nós ainda estamos num momento muito grave da pandemia. Precisamos ter cuidado com a sensação pura e simples, não, as coisas estão melhorando, por isso está se abrindo toda a economia. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E aí, voltando àquele olhar que a gente tinha 108 leitos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão importante. No dia 24 de julho, há uma semana, nós chegamos a ter 117 leitos de UTI em Juiz de Fora ocupados por pacientes não Covid. Olha, se a gente não tivesse essa pandemia, nós
teríamos, na verdade, aqueles 108 leitos lá de trás, e só esses pacientes, que, na verdade, que são pacientes que têm como diagnóstico todas essas patologias próprias desse momento, como aumento dos casos de infartos, casos de AVC, os números de pneumonia bacteriana, e até mesmo outras síndromes respiratórias agudas graves decorrentes de outros vírus, nós teríamos ultrapassado a capacidade instalada que nós tínhamos só com pacientes não Covid, 117. E tivemos nesse dia 56 casos de pacientes, nós tínhamos 56 pacientes internados no sistema público com Covid. Isso demonstra, e nós não chegamos à ocupação, foi uma ocupação muito grande, mas não ficou nenhum paciente sem assistência. Por que isso aconteceu? Pelo trabalho incessante, incansável de toda a estrutura da prefeitura, para garantir que, daqueles 108 leitos que nós tínhamos, nós tivéssemos hoje 183, e estamos trabalhando para incorporar ainda no nosso plano de contingência, na próxima semana, se Deus quiser o faremos, mais 16 leitos para garantir maior segurança para a população. Então, quando nós olhamos para trás, percebemos tudo isso que foi construído. E aqui eu aproveito para trazer eu sei que isso ainda continua na discussão e eu quero falar mais uma vez sobre a questão do hospital de campanha. Porque muitas pessoas estão discutindo tantas coisas, e esse momento é um momento muito rude, porque além da pandemia nós estamos vivendo um outro momento, que é o momento das discussões das nossas questões municipais. Um processo sucessório se avizinha. Então se fala muita coisa sem qualquer responsabilidade com a verdade. E aí eu quero deixar bem claro o compromisso da administração municipal de fazer o melhor para a cidade, com o menor gasto possível e respeitando sempre o cidadão. Quero retomar essa questão do hospital de campanha, porque nós, hoje, fizemos todo esse trabalho e não gastamos 1.250.000 só para levantar as divisórias, colocar um piso e um teto sobre essas divisórias para estabelecer o hospital de campanha. Fizemos o processo dentro de toda a estrutura hospitalar que temos em Juiz de Fora. E estamos conseguindo dar essa resposta. E só para a gente ter uma ideia, o Hospital da Gameleira, que é o que nos é afeito, que é um hospital construído pelo Estado de Minas Gerais, não só com recursos públicos, muitos dos recursos são recursos privados que foram entregues ao governo estadual, ele teve um custo operacional, um custo de 5,3 milhões de reais. Nós temos aqui o Hospital da Gameleira, ele teve os custos das intervenções geraram em torno de 5,3 milhões. Na verdade, dentro daquele medo todo que se colocava, se buscou dar uma segurança, e o Hospital da Gameleira hoje tem, se não me falha a memória das informações que tem, nós temos uma ocupação muito pequena do hospital, numa estrutura que será desfeita a qualquer momento, enquanto nós estamos investindo para garantir numa estrutura que é permanente. Estamos garantindo que muitas dessas coisas que estamos fazendo hoje ficará para o cidadão de Juiz de Fora. Então é importante entender isso. Eu acho que agora a gente pode fazer esse olhar, e as pessoas podem verificar isso. E quero deixar bem claro, porque é outra coisa que precisa ficar claro, na página da prefeitura está lá tudo discriminado com gastos. E quero dizer para todos, para cada cidadão e para cada cidadã, nós estamos empenhando em gastar da melhor forma possível, porque isso não é favor, é obrigação.
E, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas aonde está esse dinheiro todo que veio do governo federal? Um dos tópicos da nossa conversa hoje, porque nas redes sociais as pessoas cobram muito isso. Né? Essa questão, quanto que o município recebeu, às vezes até falam valores que não são verdadeiros, e questionam sobre a transparência, onde esse dinheiro está sendo gasto, com o que está sendo gasto. Então é importante tocar nesse assunto também, que é uma dúvida que as pessoas expõem nas redes sociais. Muitas pessoas têm dito o seguinte, mas tem muito dinheiro e não gastou-se nada. Primeiro, a gente tem que ter uma provisão de recursos para coisas que nós podemos ter que fazer. Senão, nós não vamos ter depois como pagar. Então, por exemplo, nós estamos num processo de licitatório correndo para que a gente possa garantir ainda a compra de ventiladores mecânicos e também monitores cardíacos para a gente equipar. Essa compra, por exemplo, esse dinheiro precisa estar reservado para que a gente possa fazer o pagamento adequado disso, com toda a segurança, inclusive da transparência dos valores. Isso estará sempre publicado. Por outro lado, quando nós estamos falando em comprar ventiladores, comprar monitores, nós estamos garantindo, inclusive, que esse recurso ele vai continuar para o cidadão de Juiz de Fora a longo prazo, porque ao vencermos a pandemia, e se Deus quiser venceremos logo lá na frente, não podemos ser também dizer que está tudo caminhando para ser logo ali, não é um processo longo ainda que vamos viver, mas esses ventiladores, esses monitores ficarão para uso no HPS, para uso na Regional Leste. Então, nós estamos fazendo, esse recurso precisa ficar lá, ele não pode ser gasto enquanto esse processo não acontecer e não pode ser irresponsavelmente gasto. Por outro lado, nós contratamos já na rede privada leitos de segurança, porque hoje a curva, e aí eu volto à sua questão primeira, Reinaldo, colocado como que nós estamos vendo, nós estamos vivenciando nas 2 últimas semanas uma redução no número de casos suspeitos e de casos confirmados. Mas tem um dado que precisamos observar, que às vezes a gente não olha para ele. É que nos últimos 30 dias, nós dobramos o número de óbitos em Juiz de Fora. Nós saímos de 57 óbitos para 114 até ontem. Então, nós estamos vivendo ainda as consequências desses casos todos acumulados, dessas pessoas que se infectaram e que geraram esse grande número de óbitos. Olha, se a gente olhar para outros lugares, às vezes muitas pessoas, eu sei que tem pessoas que pensam dessa forma, os respeito. Numa população de 600 mil pessoas, morrer 112, isso não é tanto assim. Para mim é. Para qualquer profissional da saúde, porque nós somos vocacionados a, se não conseguirmos, como não conseguimos mesmo, vencer a morte, prolongar a vida com qualidade. Então, para cada um de nós, perder um paciente é muito. Então, perder 114 vidas na cidade de Juiz de Fora é muita gente, no intervalo de pouco mais de 120 dias. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos buscando ainda dar garantias para que, e a gente pode ter alguns outros momentos tão críticos como esses que nós vivemos nessas 2 semanas aí, onde nós tivemos em cada uma 15 óbitos, né, na semana 28 e 29, semanas epidemiológicas, nós tivemos em cada uma delas 15 óbitos, nós ainda precisamos ter uma reserva muito grande. Hoje, a gente pode dizer que, em relação ao que nós vivemos há 15, 20 dias, nós estamos numa situação menos crítica, porque hoje nós temos uma ocupação de leitos da ordem de 71%, mas já batemos em 94%. Isso é muito difícil. Tá certo? Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, com essa questão, dizer para vocês, nós estamos caminhando. E lá atrás, e vou fazer uma última volta ao tempo. Lá
quando nós começamos a enfrentar esse processo, o grande desafio era fazer com que existisse o achatamento da curva e, com isso, não houvesse colapso do sistema. Então, se não me falha a memória, você também colocou na pergunta a questão se o pico acontecer. Nós ainda não temos... Aproveitando, prefeito, a Nanda Coelho está no Instagram perguntando se o senhor acha que Juiz de Fora já vai entrar no efeito platô. Olha... Nanda? Isso. Nanda, esse olhar, ele é aquele olhar que a gente faz sempre do retrovisor, sabe? A gente tem que olhar para trás, não tem... e ver como que a coisa aconteceu. Não dá para ter... A gente não tem, na verdade, bola de cristal e começar a dizer, não, passou. Nós tivemos um pico. Não. Nós temos um dado que é interessante, que nós tivemos aí durante uma semana, uma questão importante para a gente, que foi o fato de que nós tivemos um grande número de casos confirmados, que foi na 27ª semana, que nós tivemos 626 casos confirmados. E tivemos casos suspeitos 966. Esses dados, hoje, quando a gente olha, parece que ali teve um movimento de contaminação maior. O que, se a gente continua olhando isso, a gente observa que as 2 semanas seguintes foram as 2 semanas onde a gente teve maior número de óbitos. Então, pode ser, ainda precisamos de dados, que um momento difícil possa ter acontecido nessa 27ª semana. E de lá para cá nós tivemos essas 2 semanas onde nós tivemos muitos casos aí com relação a óbitos, né? E na semana passada nós tivemos 11 óbitos, e nessa semana nós estamos com 10. Então isso significa que a gente ainda precisa de um tempo mais para essa análise que a Nanda quer. A gente fica ainda muito achismo, e eu não sou técnico, eu sou da área de saúde, mas a minha especialidade, uma grande parcela da população sabe que eu trabalhei com nefrologia minha vida inteira, então não sou infectologista, não sou epidemiologista, mas o meu olhar caminha um pouco no que a Nanda está dizendo. Parece que a gente está começando a ter uma estabilização aí, um platô, e nós precisamos mais do que o platô. Nós precisamos entrar em queda sustentada. E isso depende de cada um de nós, que é um pouco da conversa que nós teremos que fazer hoje. Perfeito. Vamos começar a falar então sobre as mudanças no programa Minas Consciente. Nessa semana, o governo do Estado anunciou algumas mudanças no programa de retomada econômica, mudando, sobretudo, a questão das ondas, deixamos de ter 4 para ter 3 ondas, né? E também com a possibilidade de Juiz de Fora entrar nesse novo processo, uma onda amarela, que vai abarcar aí que novos serviços e comércios passem a funcionar. Como que o senhor recebeu as mudanças do programa e como que o senhor acha que isso pode impactar em Juiz de Fora? Bom, eu recebi como alguém que já desde o início discutiu a possibilidade de Juiz de Fora participar do programa Minas Consciente com muita responsabilidade. Nós buscamos, sempre tratamos isso e vamos continuar tratando da mesma forma. Nós precisamos ter um processo de discussão que não é só do governo local, só do município de Juiz de Fora. Precisa envolver uma discussão regional. E é uma das modificações, Reinaldo, que o Minas Consciente prevê agora para que a gente... E nós vamos travar essa discussão aqui na cidade com os nossos técnicos e com o próprio comitê, que é se nós vamos fazer o trabalho agora a nível de região sanitária, de micro-região sanitária, e aí envolveria Juiz de Fora, a micro de Lima Duarte, a micro de São João Nepomuceno e Bicas, totalizando aí mais ou menos umas 34 cidades que ficariam nessa discussão. Então, as decisões seriam baseadas pela a lógica que tiver não só dos parâmetros sanitários dessa micro-região e não mais da macro-região sudeste. Ou se a tendência é essa, prefeito? Você acha que a tendência é essa?
passar para a tendência, ontem nós começamos a discutir isso um pouco no comitê municipal, e no primeiro momento a tendência é que a gente que a gente apoie a discussão micro-regional, que foi uma discussão que foi introduzida inclusive pela nossa macro-região através da micro-região de Ubá. Foi a primeira cidade a propor isso por conta de realidades distintas que existiam, por exemplo, entre a nossa realidade de Juiz de Fora com a deles naquele momento, muito melhor do que Juiz de Fora. Hoje já não se faz dessa forma. Mas a tendência nossa é trazer essa discussão, então, para mim. Mas sempre entendendo que não dá para fazer a discussão só a partir da cidade. Então, nós recebemos isso como uma proposta, é uma discussão que o Comitê Estadual tem feito e nós, eu acho que quando você faz a opção por um caminho, você tem que fazer a opção na integralidade, né? Então, se nós optamos pelo Minas Consciente, nós não optamos só para ter as coisas boas do Minas Consciente, as dificuldades também, e precisamos tratar delas e buscar vencê-las. O Minas Consciente traz essa novidade agora, que nós não temos mais 4 ondas, né? Mas quero esclarecer a todos os cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora de que nós estamos hoje ainda na onda branca do Minas Consciente, porque essa nova situação, ela só se tornará realidade no dia 6 de agosto, que é quando será firmado o documento, aprovado o documento final. E isso é importante. Então, só para frisar, até dia 6 de agosto permanece tudo o protocolo que está valendo hoje. Hoje, né? O que está valendo ontem. Né? O que estava valendo, eu vou até colocar dessa forma, Reinaldo, para ficar bem claro, o que estava valendo anteontem, antes de se falar na mudança no Minas Consciente. Então, continua o mesmo protocolo, são as mesmas, a autorização para funcionamento são das mesmas atividades na onda branca. Agora, com o novo, primeiro que muda inclusive as cores, né? A onda vermelha que estava, o que se chamava de onda vermelha, hoje mudou, o vermelho hoje é sinal do início do processo. Então, são as atividades essenciais. Então, nós teremos a onda vermelha, que é a onda do maior problema, né? Nós estamos numa situação mais grave. Nós vamos ter a onda amarela, que já se percebe algumas mudanças na flexibilização ainda maior das atividades comerciais, e a onda verde é quando tudo for possível, nós já tivermos muito mais segurança sanitária. Então, é um terceiro movimento. Bom, então, dentro disso, fica bem claro, que eu acho que isso é o mais importante. Qualquer mudança no decreto, ela acontecerá no dia 6 de agosto. E lá, até quinta-feira, né, nós devemos ter aí o posicionamento do Estado através dos novos índices, inclusive sanitários, em qual onda Juiz de Fora estará dentro da macro-região, que ainda estaremos trabalhando com a macro-região sudeste. Prefeito, dentro dessa perspectiva, né, existe uma sinalização do governo do Estado, através de entrevista com o secretário de Estado, de que Juiz de Fora deve, a partir do dia 6, tão somente, ingressar nessa onda amarela do novo Minas Consciente. O que vai mudar na cidade? Que atividades vão passar a funcionar dentro desse novo cenário que pode acontecer em Juiz de Fora a partir da semana que vem? Reinaldo, eu gostaria de dizer à cidade de Juiz de Fora que eu estou muito mais preocupado em pedir ações concretas de cada cidadão do que mesmo a gente discutir, porque quer dizer, a onda amarela ela vai permitir serviços não essenciais, como hoje estão na onda branca, outros que estão na atual onda amarela, que virão para essa, serão permitidos em Juiz de Fora. Nós vamos ter aí a possibilidade de funcionar as bancas de jornal, livrarias, salões de beleza vão estar colocados. Mas olha, gente, tudo que nós conquistamos até agora depende a manutenção disso e a progressão para a onda verde depois depende de
cada um de nós. Não adianta. Se a gente começar a relaxar nas nossas ações, nós vamos ter problemas. Nós vamos retornar e qualquer retorno será extremamente nocivo, muito nocivo para a atividade, além das questões sanitárias, mas será muito nocivo para a atividade econômica. Então, se nós queremos ser parceiros uns dos outros, não é parceiro da prefeitura, não é parceiro do prefeito, não é parceiro de nenhuma instituição, é ser parceiros uns dos outros. Eu com a minha família comigo. Essa parceria significa a gente ser mais exigente ainda em algumas coisas. Primeiro, temos que continuar investindo em aumentar o número de pessoas que estão usando máscara na nossa cidade. Segundo, precisamos lembrar que água, sabão ou álcool em gel, uso frequente durante o dia, é extremamente importante. Precisamos nos preocupar com a higienização de locais como aqui, que a minha mão toca, e fazer sempre a higienização dessas superfícies. Esses são os dados do novo normal que nós não poderemos abandonar de jeito nenhum. Como não poderemos abandonar o distanciamento social, ficar 1,5 m a 2 das pessoas. E aí, prefeito, eu queria só também chamar a atenção, porque mesmo com essas mudanças, né, podendo abrir salão de beleza, banca de jornal, lojas de calçado, de roupa, nessa perspectiva da semana que vem, é importante dizer que não é uma abertura do modo antigo, né? Cada setor tem um protocolo que está lá no site do Minas Consciente, e cada setor tem que baixar esse protocolo, inclusive deixar ele à vista das pessoas, né? Então, assim, não é uma abertura, vamos abrir e abrir de forma normal. Tem um protocolo a ser seguido, não é isso? Exatamente. Essa coisa está ficando até meio pesada, mas nós temos que entender que aquele normal que nós vivíamos até dia 16 de março, ele não existe mais até que uma vacina venha e que a gente possa ter mais segurança. O novo normal impõe essas questões. O novo normal, Reinaldo, impõe, inclusive, que a gente olhe para o outro com mais solidariedade, e por isso eu não vou fazer todas essas ações só por mim, eu estou fazendo pelo outro. Eu não posso ser agente de contaminação para o outro. Olha, vamos aproveitar os exemplos dos outros que já foram ruins, para a gente não repetir a mesma coisa. E nós tivemos um exemplo aqui em Juiz de Fora. Lá atrás, quando se permitiu a abertura dos bares, houve uma ida sem qualquer proteção para as ruas dos bares e a gente, com certeza, teve impacto. O Rio de Janeiro, a gente já viu o que deu, teve que ir e voltar. Vamos ser responsáveis. Eu quero pedir, como pai, pedir a cada jovem dessa cidade, pense na sua família quando você estiver na rua sem máscara, quando você, abusando das regras sociais de bom convívio, for para o barzinho, lá na frente, quando isso for possível, mas agora a gente sabe que muitas pessoas andam fazendo isso, festinhas, onde reúnem grupos de jovens, e nesse grupo de jovens as pessoas não fazem cumprir as regras. Pense que quando você estiver voltando para casa, você pode estar levando o vírus para pessoas muito importantes para você, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós. Então, isso é o grande momento que a gente precisa viver, Reinaldo. Esse compromisso, essa solidariedade. Prefeito, com essas alterações que podem acontecer na semana que vem, né, reabrindo mais comércios,
o Estado também diz que o município, mesmo dentro do programa, pode adotar medidas mais restritivas. Qual que é a posição do Executivo com relação a isso? Como essa chegada do documento do Minas Consciente agora é muito recente, né? Então de ontem para cá que nós pudemos começar a trabalhar e ainda precisamos aprofundar, uma das coisas que a gente quer discutir, inclusive, por exemplo, um dos grandes problemas, ele vai ser sempre, gente. Eu tenho a certeza que a gente deve conversar sempre com bastante lealdade. Existe um outro, entre os problemas de saúde que eu já disse lá de trás, tem um outro grande problema, e não é só de Juiz de Fora. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, em outros lugares, que é a questão do transporte coletivo urbano. Esse é um outro grande problema. Então, por exemplo, a gente precisa criar uma facilitação, porque, olha, nós precisamos diminuir o número de pessoas dos ônibus. Se a gente está abrindo mais, a tendência, mesmo que a gente coloque mais ônibus, vai estar sempre os ônibus aglomerados, cheios de gente. E no horário de pico. No horário de pico. Então, uma das questões, vamos discutir uma nova sistemática de abertura dos diversos serviços para, não sei nem se a palavra existe, mas vou lá, para descasar, tá certo? As ações, assim, algumas atividades para que os ônibus possam, ao longo do dia, servir a população toda e não com tanta aglomeração. Então, isso nós precisamos construir, e isso é uma orientação que a gente já está trabalhando nela e que vamos buscar apresentar. Então, por exemplo, nós tínhamos um normal, lá atrás, de funcionar o comércio às 9, das 9 às 6, por exemplo. Então, vamos discutir isso, se todas as lojas vão... Então, mas isso será bastante trabalhado ainda, nós temos aí uma semana para poder... Então, algumas ações, porque não perdemos o foco, isso precisa ficar bem claro para a sociedade. Não perdemos o foco da nossa responsabilidade sanitária. Não perdemos e vamos continuar sempre trabalhando com esse foco. A gente pode dizer, né, prefeito, diante disso, que é um novo momento, onde se tem um olhar mais abrangente para a questão econômica, do trabalho das pessoas, mas que não pode se perder a questão, porque o vírus continua circulando. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer que é um novo momento em que vai tentar se equilibrar mais as duas questões, não é isso? Com certeza. É importante chamar a atenção, eu acho que isso é importante ser dito. Muito tem se falado com relação à Organização Mundial da Saúde. Muitas críticas, muita coisa. A gente tem que lembrar que a Organização Mundial de Saúde, até aqui, foi que orientou todos os nossos protocolos de saúde no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os nossos protocolos para o tratamento das doenças crônicas, tudo isso foi sempre ela esteve muito presente. Então, agora não é momento da gente ficar só jogando pedras na atuação da Organização Mundial da Saúde. E dentro dos princípios que a Organização Mundial de Saúde coloca para a retomada, nós estamos ainda com algumas coisas fora do momento. Por exemplo, o índice de transmissibilidade nosso ainda está alto. A gente precisava ter o RT mais baixo. Nós estamos um dos nossos melhores, 0,9. Quanto mais abaixo de 1, melhor, que as pessoas estão transmitindo o vírus para menos pessoas, né? Mas a gente precisava estar num patamar ainda menor para poder fazer essa retomada. Então, nós não estamos fazendo a flexibilização, a retomada, na maior das seguranças. Quem vai garantir essa segurança para que esse processo continue somos nós, individualmente. Então, é importante que a gente tenha isso sempre muito claro. Eu acho que nós estamos buscando melhorar as nossas condições. Não vencemos o vírus, não vencemos a pandemia. As condições ainda no Brasil são muito graves. Uma recrudescência
desse processo em Juiz de Fora pode acontecer a qualquer momento. Ok. Prefeito, a gente tem que falar, porque o assunto que as pessoas questionam muito, inclusive nas redes sociais que nos acompanham, é a questão das academias de ginástica, né, e também dos centros de treinamento de uma forma geral. Com essa mudança do Minas Consciente, como que fica a questão das academias de ginástica no município e na macro-região, né, já que estamos falando de Minas Consciente? As academias de ginástica, o que a gente pode dizer concretamente? Nos próximos 28 dias, elas não poderão voltar a funcionar. Por quê? Porque o Minas Consciente prevê o quê? Que a mudança agora não se fará mais de 21 em 21 dias, mas de 28 em 28 dias, certo? De 28 em 28 dias. Quer dizer, se a onda amarela, que é a possibilidade nossa, é de nós estarmos entrando na onda amarela a partir do dia 6 de agosto, que é quando o processo se colocará, a gente tem que colocar a situação de que as academias estão na onda verde, então elas só serão discutidas a partir dos outros 28 dias à frente. Depois do dia 6, né? Depois do dia 6. Início de setembro. Lembrando sempre que o governo do estado fez uma consulta pública e que eu sei, inclusive, porque reuni com algumas lideranças aí da área de academias e outros secretários da prefeitura também o fizeram, e eu sei que o grupo também mandou sugestões de protocolos ao governo de Minas, mas eles continuaram assim mais para o final do processo de reabertura. Agora, é importante, quer dizer, para as pessoas que ficam ansiosas, né, com relação a isso, é que pelo menos agora existe uma perspectiva, porque antes a academia estava na onda roxa, que era uma onda que estava bem distante, que nem estava dentro das fases, né? Era só depois realmente que a pandemia acabasse. Agora, pelo menos, existe uma perspectiva dentro desse novo modelo, né, prefeito? Sim. Na perspectiva anterior, a onda roxa era aquele momento onde a gente tivesse a segurança da vacina, a gente tivesse tudo controladinho que iam poder acontecer, só os grandes eventos, essas coisas. A academia veio para um momento anterior a esse e que depende muito disso, da evolução que nós teremos nesses próximos 28 dias para que a gente tenha qualquer discussão lá no início de setembro. Ok. Prefeito, uma outra questão dentro do funcionamento das atividades econômicas é a questão dos bares, né? Existia dentro do Minas Consciente uma liberação para bares, um comitê municipal teve uma medida mais restritiva com relação a esses estabelecimentos. Dentro desse novo cenário do Minas Consciente, como fica a questão dos bares e restaurantes na cidade? No primeiro momento, o que a gente tem, isso precisa ficar claro aqui, eu vou replicar a informação que eu já dei, que até dia 6 de agosto nada mudou. Os bares continuam com a mesma orientação. Na questão dos bares, no novo modelo do Minas Consciente, na onda amarela está a previsão de permitir o consumo interno de bebidas alcoólicas. Vai continuar proibido, que isso só na onda verde ou mais à frente, os bares com entretenimento. Mas essa discussão, se vai ser, porque o município tem a possibilidade de ser mais restritivo, isso está previsto, inclusive em normas já em deliberação do próprio Supremo Tribunal Federal, o posicionamento será tirado dentro do comitê municipal. Então, nós levaremos essa discussão, como todas essas questões são levadas, e trataremos nesse colegiado, com representatividade de vários setores da cidade de Juiz de Fora, as decisões de se vamos manter mesmo o posicionamento da onda amarela, como ela está prevista, ou se terá alguma restrição. A garantia para a gente não ter restrição é a gente fazer a nossa parte bem feita, cada um de nós, né? Então, vamos trabalhar para que a gente possa ir voltando, mas voltar com segurança.
não podemos voltar e logo em seguida tomar a decisão de fechar e aí fechar mais do que a gente já tinha avançado. É isso que é importante. Então, prefeito, as pessoas nas redes sociais ficam muito preocupadas com essa questão de mudança, né, porque envolve o emprego de muita gente, né, essa é a realidade. Então, para resumir, até quinta-feira, dia 6, permanece o protocolo vigente, que é a onda branca do modelo atual do Minas Consciente. A partir do dia 6, começa a valer o novo Minas Consciente com uma perspectiva de Juiz de Fora entrar na onda amarela, e aí alguns serviços e comércios que hoje não podem estar funcionando passam a funcionar, como o senhor citou, salões de beleza, lojas de calçados, lojas de roupa, bancas de jornais, agora dentro de um protocolo, né? É importante a gente frisar, e como o senhor bem falou, é a questão individual do comerciante que abre o seu comércio, do consumidor que vai fazer as suas compras, é a conduta de cada um que vai determinar se isso vai funcionar ou não, né, prefeito? Com certeza. Se a gente obedecer o regramento, vai ficar mais fácil. Óbvio que há uma pressão econômica para todos nós de tentarmos retomar as atividades. Se a gente fizer a nossa parte, se eu vou comprar na loja e lá está determinado no protocolo que a loja vai poder só ter 3 pessoas lá dentro, se eu sou a quarta, eu tenho que esperar uma sair. Eu tenho que usar o álcool em gel. Se há determinação para alguma outra coisa específica para aquele segmento, para garantir a segurança daquele segmento, como isso terá, por exemplo, para os salões de beleza, então nós vamos ter um regramento geral e para cada atividade terão protocolos específicos que já foram bastante discutidos com as diversas categorias. Muitos desses protocolos apresentados pelas próprias categorias. Agora, precisa que nós, consumidores, também façamos a nossa parte, porque às vezes é muito comum a gente ver o enfrentamento das pessoas com relação ao comerciante que pede para ele usar a máscara e ele não quer usar. Então a gente precisa fazer todo esse processo. Nós estamos num processo de reconstrução cultural. Nós vamos mudar a nossa cultura. Essa questão das máscaras, por exemplo, que a gente olhava sempre os orientais fazendo lá no Japão, na China, isso tem que virar uma rotina para nós, mesmo depois, quando nós estivermos com qualquer sintoma respiratório, nunca sair à rua sem a máscara, para a gente não contaminar ninguém. Então, são regras novas, nós precisamos aprender. Prefeito, vamos falar agora sobre um assunto que foi muito discutido na cidade nos últimos dias, que é a questão do funcionamento dos templos religiosos. Né? Então, nós temos aqui 2 situações, que é a situação que o comitê discutiu ontem, que nós vamos falar daqui a pouco, mas tem uma questão, que é a questão da lei que a Câmara Municipal aprovou, colocando as atividades religiosas como serviços essenciais no município. E essa lei, que foi aprovada pela Câmara, foi vetada pelo Executivo. Por que o senhor vetou essa lei, prefeito? É a pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Bom, eu acho que para a população de Juiz de Fora como um todo, eu tenho que explicar 2 coisas. E explicarei. A primeira questão, todo mundo que me conhece, tem muita gente que está me conhecendo agora, né, por causa da pandemia, e estão descobrindo até que eu sou o prefeito. Né? Então isso é normal. Mas para quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa, não sou nenhum exemplo de pessoa do ponto de vista de fé, não, mas sempre fui uma pessoa de fé. E que eu tenho as minhas raízes religiosas, eu sou cristão católico. Primeiro, por que eu vetei a lei? Porque existe uma incongruência na proposta da lei. A lei está chovendo no molhado. A lei está trazendo para um ordenamento jurídico municipal a questão que já está consagrada na Constituição. A Constituição já consagra o direito de cada um de nós, individualmente,
manifestar a sua crença religiosa. Isso é um direito consagrado. A lei trazia na sua proposta, por exemplo, que além de garantir o que já é garantido, então não trazia nenhuma novidade, colocava o seguinte, que em qualquer situação de emergência ou calamidade pública, a atividade religiosa, a crença seria resguardada como uma atividade essencial. Mas no seu artigo 2º, ela colocava algumas coisas que só são próprias para esse momento de pandemia. Então, como você aprova uma lei que se precisa ser perene, com uma coisa que está sendo escrita só para um momento, como se fosse uma coisa perene? Então, tem essa questão. Então, e a outra coisa, o próprio Supremo Tribunal já disse que a legitimidade de tratar essas questões relacionadas à pandemia não é do poder municipal como um todo, não, é do executivo municipal. Então, cabe ao prefeito, inclusive, é o prefeito que responderá à frente, não só do ponto de vista de qualquer discussão que envolva o CPF enquanto questão de gastos públicos, essas coisas, mas inclusive das decisões que forem nocivas para a cidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que existia até esse vício na origem da lei. Então, com muita tranquilidade, fizemos o veto. Mas tem uma outra questão. Essa é uma outra questão. Que nós utilizamos uma citação no veto de um constitucionalista gaúcho, que é Lênio Streck, e que ele lança a mão no seu argumento, ele lança a mão do Evangelho segundo Mateus, aonde essa frase não é nem do Lênio, não é minha, é uma frase atribuída a Jesus. Não vos comportais como hipócritas. Não vos comportais como hipócritas. Jesus não disse, quando usou essa frase, que aquelas pessoas às quais ele estava conversando, com as quais estava, que elas eram hipócritas, mas alertando para que nós não nos comportemos como hipócritas, que basta ir para dentro de um templo, bater no peito e se colocar como os maiores penitentes, mas que a gente pode chegar a Deus através, nas nossas casas, no cantinho do nosso quarto e fazer oração. E nos relacionarmos com Deus. Todos nós sabemos que a palavra religião, inclusive, ela vem do latim religare, que tem essa lógica, né? De ligar o homem, religar o homem a Deus. É isso que a palavra religião significa. E para nós nos ligarmos a Deus, nós podemos fazer isso, e Jesus já disse. E disse, quando tiver, reza dessa forma, nos ensinou uma oração. Então nós não tivemos e nunca faríamos isso, porque estaríamos dizendo de nós mesmos, de apontar alguém em qualquer situação de hipocrisia. Nós dissemos que não podemos, nesse momento de pandemia, de dificuldades, as autoridades das igrejas têm que ter uma sensibilidade. Nós não podemos comparar uma autoridade de igreja ao dono do bar, que muitas das vezes não tem a sensibilidade que qualquer autoridade eclesiástica tem que ter, e de entender que nesse momento precisamos ser mais incisivos na proteção da saúde. E ontem está questionável essa questão de quem que publicou, mas a expressão de 153, se não me falha a memória, bispos católicos, eu não vou entrar no tema
de condenar ou não condenar, de discutir governo A, B ou C, não é isso. Mas eu quero tomar desse texto uma citação que está lá colocada pelos bispos, 153 bispos, e isso não é ideológico, isso é só vivência de fé, que esse momento da pandemia está nos permitindo resgatar a nossa igreja doméstica. Nós estamos podendo, no íntimo das nossas casas, celebrar a nossa fé. Isso, inclusive, está nos permitindo, enquanto pais, enquanto filhos, ficarmos mais juntos. Quantas e quantas vezes você hoje reúne com a sua família, e que às vezes não fazia antes, para a oração, dentro de casa. O resgate da igreja doméstica. O resgate da prática da fé na intimidade da casa. Então, quero deixar bem claro, e eu acho que a palavra agora é essa que eu devo à cidade de Juiz de Fora. Se a minha citação, e a citação eu quero deixar bem claro isso também, a assinatura sobre a razão de veto é minha, então a expressão, o que está escrito ali, foi assinado por mim, citando esse constitucionalista gaúcho. Se por não conseguir transmitir o que eu desejava, eu ofendi alguém, eu peço publicamente desculpa a todos aqueles que eu possa ter ofendido. Não tenho dificuldade em pedir desculpas, não tenho dificuldade em reconhecer erros. Sou uma pessoa cheia de erros e equívocos. Então posso ter, mas não tive a intenção de colocar sobre qualquer cristão ou não cristão que professe a sua fé a alcunha de hipocrisia. Só acho que os líderes religiosos, como também as lideranças políticas, precisam entender o momento que nós estamos vivendo e não transformar esse momento de gravidade sanitária, de gravidade econômica, em defesa de interesses muito específicos. Então, que nós possamos pensar que a fé, ela pode se expressar de outras maneiras, mas a fé só será expressa pelas pessoas, nesse momento, se estiverem tendo vida e vida em abundância. Jesus já o disse. E como que fica a partir de agora, então, prefeito, as atividades religiosas na cidade? Existe alguma perspectiva de retomada? Na próxima quinta-feira, ontem nós fizemos, como foi acordado em reuniões passadas do Comitê Municipal, quando nós fizemos uma discussão mais intensa sobre o assunto dos templos, da utilização dos templos religiosos, ontem nós tínhamos esse acordo de que semanalmente discutiríamos a questão, e ontem nós, na nossa avaliação, nós colocamos para quinta-feira, o comitê tomará uma decisão de como serão, o que se poderá flexibilizar no número de pessoas a frequentarem os templos religiosos. Mas eu gostaria, independente do que o comitê vai fazer, porque eu não posso responder por todos. Todas as pessoas sabem que as posições são divergentes. E aí, num colegiado, não é a minha perspectiva que vai valer. Inclusive, a gente vê nas redes sociais a divergência com relação a esse assunto, né? Sim. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, que seja qual for a decisão tomada pelo comitê, é importante, e aí uma questão, é uma expressão de fé. Aí será uma grande expressão de fé. Qual que é o grande mandamento? Para cada um de nós. Nós não nos dizemos, não nos chamamos de cristãos o tempo todo. Qual que é o grande mandamento?
o mandamento do amor. Quem ama não fere. Quem ama não é veículo de transmissão de doença para ninguém. Então está na hora da gente provar esse amor ao próximo. De seguir, se houver por parte do Comitê Municipal uma maior flexibilização no número de pessoas, eu posso dizer a todos vocês que aquela perspectiva de 30, de acordo com a deliberação 17, isso eu posso quase que afiançar que será a tendência do comitê. Agora, se terá número maior ou menor, isso é outra discussão, mas que nós sejamos responsáveis o bastante, saibamos seguir o mandamento do amor para garantir toda a segurança possível nos cultos religiosos. Então, na quinta-feira, o comitê se reúne para estudar um possível protocolo de retomada das atividades religiosas. Seria isso, né, prefeito? E para ser justo, inclusive, várias lideranças religiosas já nos apresentaram também um protocolo de retomada. Okay. Prefeito, a gente tem 4 minutos. Eu queria que rapidamente o senhor falasse, também uma questão importante, que é o retorno das atividades escolares, né? Sobretudo na rede municipal. Como que está o panorama disso no município? Olha, a Secretaria de Educação, primeiro, nós publicamos um ato, né, normativo, para que os professores contratados voltassem às suas atividades, para que a gente pudesse fazer todo esse planejamento. Então, através de videoconferências e tudo, porque para atender todas as normas, a Secretaria de Educação tem buscado dialogar com todos os interessados, os professores, com organizações educacionais, para que a gente possa tratar dessa questão. Talvez essa questão é que mais nos preocupe da agora para frente. Todos nós temos muitas interrogações sobre essa questão da volta às aulas. A segurança das crianças, a possibilidade dessas crianças serem vetores, levando para dentro das suas casas, principalmente onde elas convivem, e a gente sabe que muitas famílias na periferia da cidade, principalmente na periferia da cidade, têm a presença de muitos idosos junto com crianças, e que essas crianças poderão ser vetores de contaminação. Então, com todas essas preocupações, nós estamos discutindo todo esse processo. Então, o que eu posso te dizer agora, Reinaldo, é que nós estamos fazendo um grande trabalho dentro da Secretaria de Educação para que a gente construa também os protocolos para um possível retorno às aulas presenciais lá na frente. Não será agora, tá certo? E agora, até meados de agosto, nós estamos acabando de acertar algumas ações a mais para que essas crianças todas, para todos esses alunos da rede municipal, eles possam ser atendidos de forma mais efetiva do que aquela que nós estamos conseguindo fazer até agora. Ok. Prefeito, vamos então para as suas considerações finais. Temos 1 minuto para encerrar nossa transmissão. Por favor, prefeito. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês que ficam aí 1 hora nos ouvindo e recebendo as nossas explicações. Agradeço muito, porque é a oportunidade que tem de prestar contas a cada um de vocês. Muito obrigado, um bom final de semana a todos e que nós possamos vencer mais uma etapa a partir dessa retomada que teremos na próxima semana. Bem, muito obrigado, prefeito. Lembrando que informações diárias você encontra no site covid19.pjf.mg.gov.br. A todos, muito obrigado, bom final de semana. Mais uma vez, obrigado, prefeito, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.